como a gente usa os ETFs na alocação aqui dos clientes, né? Lembrando que aqui é só uma pincelada, né? A gente vai só passar um pouquinho nos ETFs, né? Não é para ninguém sair comprando aqui nada em função disso, né? Antes disso, tem que consultar o seu consultor, seu profissional de confiança, tá? Mas aqui é para dar ideias, né, de como pode se usar os ETFs no portfólio de investimentos, tá? Então, primeira case que eu gostaria de mostrar, né, o primeiro uso assim mais óbvio que a gente pode ter dos ETFs é o acesso a mercados globais, né, de forma fácil, né? Então, o cliente não precisa nem ter uma conta numa corretora lá fora, com a conta na corretora aqui, ele consegue comprar um ETF que replique algum índice lá de alocação global, né? Eu trouxe aqui para contextualizar um ETF de vocês aqui, que é o World 11. Pode falar um pouquinho mais sobre o World 11, Cauê? Legal você colocar ele, porque ele representa, né, como primeiro aí, para a gente falar, ele representa o DNA da Investo, que é ajudar os clientes a diversificar a alocação com baixo custo e com transparência. E o World 11, ele é um fundo que representa tudo isso, porque ele é o investimento mais global que você consegue fazer no mundo. São mais de 9.500 empresas. Mas, Cauê, mas como que vocês selecionam essas empresas? A gente segue um índice de referência. É o índice da FTSE, que é a FTSE Russell, é uma das maiores empresas de índice, é uma empresa da Bolsa de Londres que faz esse índice, que está olhando o mundo todo, todas as bolsas que você tem livre negociação, inclusive o Brasil, e ele dá os pesos pelo valor de mercado de cada empresa. Então, ele é a representação do capitalismo completo, né? Todas as empresas que estão listadas em bolsas, que têm ali os mínimos de liquidez, de governança, são considerados por esse índice, por isso que tem mais de 9.500 empresas. E aí você fala, eu quero diversificar a nível global. Como eu começo? O World 11. Eu já sou muito bem diversificado a nível global. Como eu deixo a minha alocação mais resiliente? World 11. Por quê? Ele é o primeiro passo para você diversificar globalmente, e quando você já tem uma alocação global, esse ativo deveria ser a sua base estrutural, porque as pessoas podem dizer que sabem para onde o mercado está indo. Ah, não, a guerra aqui vai acabar, ali vai começar, e os Estados Unidos vai bem, vai mal, o Japão vai bem ou vai mal. Mas a verdade é que se as pessoas soubessem, elas não estavam te contando, né? Elas estavam ganhando muito dinheiro em cima. Então, ninguém sabe, essa é a verdade. A verdade no final é que ninguém sabe. Então, a base neutra da sua alocação, o World 11 faz muito bem esse papel de base neutra, porque ele consegue te alocar no mundo todo no valor de mercado das empresas de forma bem diversificada. Então, se os Estados Unidos continuar crescendo, você tem lá, hoje, cerca de 60%, 62% da alocação é empresas listadas nos Estados Unidos, porque esse é o valor de mercado que elas representam no mundo. Mas você está na Europa, você está na Ásia, você está nos países emergentes. Então, não importa o que acontecer no mundo, o seu portfólio vai estar sempre atual. Né? Há 50 anos atrás, o Japão era maior do que os Estados Unidos em termos de empresas, o valor de mercado das empresas listadas. Mas isso foi mudando. E esse índice vai mudando e o ETF vai mudando com o tempo quando isso acontece. Então, para diversificar globalmente, o World 11 é aquele fundo que te ajuda. Né? Você pega agora, teve aí as falas do nosso ministro da Fazenda, acabaram derrubando um pouco a bolsa, aí o dólar subiu. Mesmo com um cenário mais desafiador lá fora também, tem a questão do Fed, ninguém sabe para onde vai os juros americanos, o dólar subiu, o ativo aqui sobe no Brasil, descorrelacionado com a bolsa brasileira, você tem uma proteção do seu capital. Quem é meu cliente aqui sabe, né, que eu trabalho bastante isso, né, até a segunda lâmina aqui tá para exemplificar um pouco isso, né, eu gosto muito de ter alocação global,
e um dos motivos é para reduzir a volatilidade das carteiras, né? Como eu trabalho aqui com muitos investidores que têm uma posição pesada em equities, né, em ações Brasil, né, a gente sempre busca no mínimo 1 ou 2 ETFs de alocação global para ajudar a diminuir a vol e melhorar a performance, né? Então, aqui nessa lâmina aqui, a gente pode olhar aqui uma carteira com Selic, IPCA, Ibovespa e fundo imobiliário, ou seja, só alocação Brasil, a rentabilidade dela ao longo do tempo, com uma vol de 3,03, né? Se a gente adicionar só 10% a mais dentro da carteira aqui do mesmo portfólio, botar só 10% no World 11, esse resultado é a linha azul aqui, melhor resultado, diminuindo a volatilidade, ó, vai para uma volatilidade de 2,29, né? Então, isso aqui, quem é meu cliente aqui está careca de ouvir já, né? A gente sempre trabalha muito essa alocação internacional. E como tu bem falou, né? Essas últimas semanas, esses últimos dias aqui, desde que saiu o CPI lá nos Estados Unidos na quarta passada, a bolsa aqui performou mal, né? Mas os meus clientes estão tranquilos, né? Por quê? Tem uma boa parte dolarizada, essa parte subiu bem, né? E em muitos casos essa parte ela é feita via ETFs, né? E o World 11 é um dos que a gente aloca aqui, né? E aqui tem o segundo exemplo, né? Com 20% de alocação internacional, né? Conseguiu uma performance maior ainda, né? Aqui muito parecido com a forma que eu gosto de trabalhar, né? Um portfólio global diversificado entre equities, renda fixa e alternativos, né? Então, vocês queriam complementar alguma coisa dessa lâmina aqui também, Cauê? Luciano, esse exercício aí, né, que você mostrou, que a gente gosta de fazer, é assim, você parte de uma carteira e fala, bom, uma carteira só brasileira, como que eu posso melhorar essa alocação, aumentar o retorno, diminuir a volatilidade dela? E o ETF, ele é aquele tijolinho, né? A gente fala, pô, você não vai parar tudo e colocar 100% no World 11. Não é isso que a gente está falando para fazer, mas considere usar os ETFs como os tijolinhos da construção da sua alocação. Então, se você colocar 10% no World 11, você melhora o seu retorno, diminui sua volatilidade. Como que você melhora ainda mais? Vamos colocar renda fixa americana, mercado imobiliário, as small caps. Aí no Brasil a gente tem também, né, outras posições, tem renda fixa brasileiras, tem small caps brasileira. Então, os ETFs, você vai usando eles para construir o seu asset allocation, né, o seu portfólio inteligente. E é assim que a gente geralmente faz. Você tem lá um tabuleiro, você fala, bom, eu acredito que o mundo vai performar melhor do que o Brasil, então deixa eu colocar um pouquinho das minhas fichas aqui no mundo. Aonde? Um pouco no mundo todo, um pouquinho nas small caps, um pouquinho no mercado imobiliário, um pouco em tecnologia, um pouco em renda fixa. E o ETF te permite ter essa visão sem você precisar ficar escolhendo. Puta, será que a Microsoft vai ser a campeã nos próximos 10 anos? A gente não sabe. Mas será que tecnologia vai ser algo importante nos próximos 10 anos? Poxa, isso é muito mais fácil de responder, claro que vai. Então, deixa eu colocar um pedaço do meu portfólio em tecnologia. Não importa se é a Microsoft, se é a Apple, se é alguma outra, né? Exato. É bem assim que esse é o nosso dia a dia aqui, né? O grande trabalho da consultoria, né? É a gente identificar o perfil do investidor, identificar o momento de vida dele, né? E dentro disso a gente construir a melhor estratégia, né? E daí a gente vai partir sempre desse asset allocation, né? E claro, de acordo com o cenário macro, a gente vai olhando, opa, agora a small cap está muito descontada, vamos incluir um pouquinho de small, né? Agora acho que a S&P subiu demais, vamos reduzir um pouco, vamos aumentar na renda fixa americana, né? Então a gente vai fazendo esses ajustes, né? E sempre que tem espaço aí a gente inclui os ETFs no meio dessa composição aqui. Perfeito, muito boa a explicação.